Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. E como vocês todos já sabem, o nosso fiel telespectador, aqui nos nossos estúdios sempre desfilam pessoas de influência na cidade que têm muito a nos ensinar, a lições, e sempre a gente está aprendendo. E hoje, para não fugir à regra, estão duas pessoas especiais aqui, como amigos e como profissionais, cada um em sua área. O Paulo César Freitas, que é advogado, e tem uma coisa que nos une além da amizade, nós somos pais de filhos autistas, né? Eu tenho uma menina autista com 11 anos e tu tem o Eduardo, 11 anos também, autista. Então, além da nossa amizade, nós nos unimos mais ainda, porque são problemas parecidos, não é nem um problema, são anjinhos que Deus nos deu, e hoje vamos falar sobre esse assunto que tanta gente quer saber mais para viver melhor e tratar nossos autistas com mais profissionalismo, mais carinho, né? Então nós vamos falar bastante sobre o autismo. E um profissional super reconhecido em nossa cidade e na região, Luciano Hartmann, neuropediatra especializado em crianças com a síndrome do autismo, entre outros. E eu tive a oportunidade, há uns 2 anos atrás, de participar de um evento só sobre autismo, organizado pelo Paulo, e tu me surpreendeu, Hartmann. Foi uma das melhores palestras que eu ouvi, que daí tu levou, tu falou todo do lado da medicina e tal, e também teve aquele debate com os pais. Então é o lado que sai daquele campo só da teoria, com a realidade que cada pai apresenta, que depois no decorrer do programa vocês vão ver. O autismo é muito complicado da interpretação, porque cada autista, não é como gripe, que o sintoma é tudo mais ou menos parecido. O autismo, cada autista tem uma realidade. A minha filha tem uma realidade. O filho dele tem uma realidade, o teu paciente Joãozinho tem outra realidade. Então é isso que nós vamos debater nesse programa, tá? Então prestem bem atenção, porque às vezes tu pode ter um parente ou um vizinho, e isso faz nós todos viver de forma melhor. Até interpretar, porque às vezes eu já vi isso em supermercado, em outros ambientes, às vezes a pessoa vê uma criança autista tendo uma reação que é normal para eles, e a julga aquela criança de mal educada. Não é mal educado, é que às vezes ele foge do controle, por mais que o pai, a mãe, o vô, quem for que estiver cuidando, se esforce, às vezes o autista dá uma desequilibrada, né? E eu já ouvi isso de pessoas achando, já carimbando como se fosse uma criança mal educada. Então, Paulo, seja bem-vindo, Luciano, sejam bem-vindos. Paulo, agora antes de nós entrar no assunto mesmo, nós estamos nos aproximando, hoje é 27, estamos gravando hoje, dia 27 de março, dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo, é isso? Pelinazzo, Dr. Luciano, satisfação nos reencontrarmos no Argumentos, né? Já estivemos com o Pazinho em outra ocasião, e sempre é muito importante vir falarmos sobre autismo e sobre essa data também, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, porque a conscientização, né, doutor Luciano, nós precisamos estar exercitando no dia a dia, né? Evoluímos muito nos últimos anos, mas da mesma forma... Tem um longo caminho a percorrer ainda, né? Longo caminho de aceitação, e nesta época do ano se fala muito em autismo e conscientização do autismo, mas não conseguimos traduzir para a nossa realidade com avanços de situações práticas especialmente no nosso município. Então, como falamos anteriormente, né, a medicina evoluiu muito, os profissionais vêm se qualificando muito no atendimento, né, mas a parte do poder público ainda está muito a desejar, né, em Santa Maria. Outros municípios estão bem avançados, Pelotas é um caso, tem um centro referência agora no atendimento a autistas, está terminando esse processo. Estrutura do município. Estrutura bancada pelo município. Certo. Uma boa estrutura, né? Uma excelente estrutura. É tipo um CAPS, ou não? É diferente um pouco, é um pouco diferente do CAPS, mas que até é mais completo do que um CAPS. Eu diria mais específico até. Ótimo. Porque ali, então,
vai reunir profissionais de várias áreas com um foco muito voltado para a criança que tem comportamento, tem diagnóstico de transtorno do espectro autista e suas comorbidades, né? Que isso é uma coisa, né? Então, muito frequente, a criança que tem um diagnóstico de autismo, ela pode ter déficit de atenção e hiperatividade associado, o que já modifica a forma de condução, e ter um local, além das escolas, mas um local especializado, até mesmo para orientar os profissionais das escolas, orientar muito os pais, prover informação a eles, porque ninguém mais do que os pais estão 24 horas, sábado, domingo, feriado, férias, nunca vão tirar férias, então saber lidar, como tu citaste, naqueles momentos onde algumas reações um pouco exageradas, que não é por culpa, não é porque eu quero chorar, mas eu não consigo não chorar. Exatamente. Para que naqueles momentos os pais saibam conduzir da forma mais adequada, mais sensível possível, aquela situação para que a criança saia com o menor, digamos assim, com a menor exposição, desgaste e dano emocional para ela. E é fundamental, porque o pai também se sente impotente, ou a mãe, ou os demais familiares, porque às vezes não sabe o que fazer, né? Não sabe lidar com aquela reação. Então é importante. Mas tu vê, como o Paulo citou, se Pelotas, um município aqui perto, tem essa estrutura, qualquer outro pode também ter. Né? Santa Maria, com o tamanho do município, com a população que nós temos, poderia ter pelo menos um CAPS especializado no atendimento autista. E não tem nada, né? O CAPS hoje não consegue não consegue dar o mínimo de atendimento ali. Ele até fica fechado para novos atendimentos. Ele estava atendendo 32 crianças ali, mas muito basicamente. Então, que se recorre então a profissionais pagos, o que dificulta para aqueles que têm menos condições financeiras de bancar um tratamento. Eu não vou nem ter Pelotas. São CEPE. São CEPE tem um centro de apoio criado por pais, mas teve apoio dos políticos locais, certo. Um centro de apoio à criança com autismo. São CEPE, é um centro novo, iniciou no passado, está se estruturando ainda definindo qual a melhor forma de atuar para os seus munícipes, né? Crianças que lá têm acesso à terapia ocupacional, fonoaudiologia, né? Algumas, sem dúvida, estão ainda com dificuldades, até porque não deve ser não é um processo fácil, mas aí, São CEPE mostrando que dá. Né, que dá para fazer. Tendo boa vontade, né? Saindo da inércia e começando a fazer. Porque se começa, depois se aprimora. Exatamente. Mas o fundamental é começar. Tem que dar o primeiro passo. Exato. E fazer alguma coisa, não ficar só na teoria. E isso também demonstra que nós citamos já Pelotas, São CEPE aqui pertinho, como tem criança autista, né? Porque se estão criando centro, porque tem bastante autista lá, não é? Santa Maria fala em torno de quantos autistas? O número, aproximado. O número oficial, pelo índice que o Brasil adota, estatisticamente falando, é 1 para cada 68 habitantes. Certo. Então teríamos em torno de 5 mil, 6 mil autistas. É um número muito alto, né? Esse número, o dado estatístico que o Paulo citou, o Brasil produz pouca estatística, né? Nessas áreas, né? Esse dado é um dado norte-americano, né, do centro de controle lá deles, de 1 para 68. Esse dado reflete a realidade de 2014. Então, dados 2018 nem eles têm ainda, porque demanda a coleta de muita informação provinda de todos os estados da federação deles. Então, mas se a gente falar 1 para 68, alguns lugares se extrapola para 1 para 50. Já foi 1 para 10 mil. 1 para 1000, 1 para 500. Então, muito hoje se pesquisa demais, até para se tentar, além da melhora dos critérios diagnósticos. Porque no passado existiam algumas subdivisões. Então, existia o autismo clássico, o autismo atípico, que o que ele diferenciava do clássico? O atípico, então, é um autismo incompleto. Ele não tinha evidentes todos os sintomas necessários. Então, ele recebia um diagnóstico de autismo atípico. Então, ele não era autista, mas ele também não tinha um desenvolvimento neurotípico normal, da média. Certo. Portanto, às vezes ele ficava à margem dos tratamentos, porque ele não recebia os direitos da criança com o diagnóstico de autismo
Que não é... Mas não se adaptava ao meio tradicional de ensino, de convivência. Totalmente por fora. Totalmente por fora. Exatamente. Tínhamos a síndrome de Rett, que é uma síndrome, uma alteração genética que dá em meninas, que cursa com transtorno de espectro autista em meninas. Certo. Tinha sua denominação. Tínhamos o transtorno, síndrome de Asperger, né? Que é um autista, é um transtorno, é uma entidade assim com linguagem verbal estabelecida, um português muitas vezes muito catedrático para uma criança. Isso. Não há comprometimento cognitivo, mas uma coisa que às vezes se fala muito, o Asperger sempre ele é superdotado. Não, ele não tem comprometimento cognitivo. Dizer que ele é superdotado, não, né? Nem todos serão, alguns até sim, mas ele vai ter os comportamentos mais repetitivos, alguns padrões restritos de interesses também, mas ele ficava numa categoria à parte. A partir de 2013, 2002, 2013, com a adoção do DSM-5, que é o Manual Estatístico Americano, que nós no Brasil adotamos para diagnóstico, foi tudo, na verdade, uniformizado. Autismo típico, atípico, Asperger, síndrome de Rett, transtorno global do desenvolvimento não especificado, como autista. Transtornos do espectro do autismo. Por então, isso que hoje são todos, porque eles compartilham. Né? Exato. E aí sim se procurou, na verdade, dar direitos e principalmente uniformizar os critérios. Portanto, aumentou a estatística do autismo, do transtorno do espectro, porque antes às vezes ficava com outras denominações. Iberinazio e Paulo, nós temos hoje, no Brasil, idosos com autismo. Pois é, isso que eu perguntava, Luciano, às vezes isso que eu tenho lido bastante desde que tivemos na nossa família a Vitorinha, e eu tenho observado, esse dia vi uma entrevista, que foram descobrir, não sei se é bem o termo descobrir, não, identificar o diagnóstico de um autista com 17 anos. Sim. É possível? Possível. Na verdade, o que acontece? Você nunca vai se tornar uma criança com autismo, ou um adolescente, um adulto, agora a partir dos 30 eu tenho autismo. É isso. Você só não recebeu o seu diagnóstico precocemente. Então é isso que eu estava... Então, o que acontecia no passado? Primeiro que no passado, você ter na família, às vezes, uma criança, um parente que tinha algum desvio de comportamento, algo, muitas vezes era motivo até para esconder. Isso, claro, infelizmente é verdade. O acesso à medicina era diferente. O acesso ao especialista era mais difícil ainda. E tínhamos poucos especialistas. Então, muitas crianças naquela época ficavam com diagnósticos, às vezes, totalmente assim, precisava se dar uma resposta para aquilo, né? Então, deficiência deficiência intelectual, né? Ou como antigamente se falava, aquele lá tem, ele é louquinho. Como se fala? Deficiência mental. O fulano, não. E foi crescendo. Essa pessoa, uma criança com transtorno de espectro autista, tem a mesma qualidade, a mesma longevidade de uma criança, de uma pessoa sem transtorno de espectro autista. Evidente. Não é um transtorno degenerativo. Não. Portanto, aquela criança de 1960, 1950, hoje... ela está, quem sabe, num hospital psiquiátrico ou morando com a família, é um autista que não recebeu o diagnóstico. Né? Então, às vezes, recebeu o diagnóstico completamente descabidos, mas são autistas. Um fato, eu já, numa ida a um profissional de saúde, onde eu era o paciente, no consultório, na sala de espera, eu observei um rapaz de 30 e poucos anos, com os pais junto. Percebeu? E depois perguntei para o colega, fulano, não, eu tenho que atendê-lo mais ou menos no mesmo horário e sempre tenho que lhe dar um bombom para ele. Ele não fala, um bombom. Eu digo, mas era um dentista, né, na época. Mas tu vai dar um bombom? Dentista dando bombom? Não tô entendendo. Ele disse, não, mas se eu não der o bombom não vai ter atendimento, mas ele não vai comer, ele só vai se segurar durante o atendimento. Né? E aquilo me chamou a atenção, um balançar que aquele menino tinha. E aí eu depois, conversei um pouco com os pais na sala de espera e eu disse, olha, na verdade o diagnóstico desse rapaz é autismo, né? Eles não tinham nem noção? Não tinham noção. Claro que eu falei para o colega, não falei para os pais, até porque não seria numa sala de espera que eu ia apresentar um fato tão novo para eles, né? Evidente. Mas era um menino não verbal, um homem não verbal, né?
que não mantinha nenhum contato, tinha movimentos estereotipados, ele não, mesmo com as tentativas dos pais para que ele me cumprimentasse, ele não deu muita bola, né? Mas ali muito calmo, né? Então assim, há muitos, porque o diagnóstico não era feito. Hoje se pesquisa muito se realmente é só os critérios diagnósticos que melhoraram e uniformizaram a nomenclatura, ou se há algum fator externo, ambiental, causando esse aumento da incidência. Exato. Então, assim, a gente sabe hoje, pelos exames genéticos já disponíveis, as pesquisas genéticas, né, de até profissionais brasileiros que são autoridades mundiais, que a maior parte dos casos é de causa genética. Tá? Mas a questão é, o ambiente está colaborando, interferindo nos aspectos genéticos e, portanto, produzindo mais pessoas com alterações? Isso. Então, essa resposta ainda não foi respondida. Essa pergunta não foi respondida. Mas, sem dúvida, é uma das grandes buscas por informação. Às vezes tem a literatura que pode ser um tipo de vacina, até hormônios, já ouvi até falar isso, hormônios na carne de gado, então a gente escuta, houve também muitas besteiras, né? Muita coisa sem fundamento. Tem vários estudos, ó, aqui na cidade de São Pedro tem um rapaz que foi diagnosticado com 41 anos. Isso, funcionário público. Funcionário público, secretário de escola. Ele teve afastado mais de um ano com um laudo psiquiátrico, mas o que incomodava muito ele é a impressora matricial, aquela que fazia na verdade, ele já teve, eu conheci, ele teve diagnóstico de bipolaridade, esquizofrenia, ele passou por vários diagnósticos durante a adolescência, até aos 38 anos, se eu não me engano, foi quando ele recebeu o seu diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? Mas ele passou isso, que a gente falou de uma forma hipotética, ele passou, aqui do lado de São Pedro do Sul, né? E como tu disseste, a informação tem muita. Tem. Fundamentada, nem tanto. Exatamente. Então, assim, ó, é importante procurar um profissional. Né? No passado, na verdade, por um período se levantou as possibilidades, né, da influência das vacinas. Um único trabalho mostrou uma possível relação, só que depois realmente houve uma manipulação dos números, né? E hoje, já com novas pesquisas em todos os território americano e europeu, não se conseguiu fazer essa casualidade, da mesma maneira como há sempre trabalhos. Eu acho que é muito válido se pesquisar. Sim. Pesquisar é aquilo que eu acho que o cientista tem, ele é um eterno inconformado em não saber mais. Quando ele chega na informação, ele quer mais agora, né? De tentando atribuir alguma questão da dieta, né? A proteína do leite, a lactose, o glúten, né? Mas a relação causal, então, a dieta causa o autismo, ela até hoje não foi comprovada. Sabe-se que crianças que têm associada ao seu autismo alguma intolerância gastrointestinal, devem se afastar daquele alimento para melhorar, e isso vai melhorar tudo. Né? Mas um outro que não tem também. Exatamente. Então, a relação causal, por exemplo, o glúten causa autismo? Não, o glúten não causa autismo. A intolerância ao glúten causa a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, né? E uma das coisas difíceis no transtorno do espectro autista é a dieta, que muitas vezes é muito seletiva. É difícil comer alguns alimentos de uma forma de preparo somente, de uma determinada forma. E às vezes você tentar fazer uma restrição de dieta em quem já não come, não consegue se alimentar bem por questões sensoriais, é bastante complicado. Então tem que ter muito cuidado. Mas assim, nunca se pesquisou tanto. De todas as áreas, da reversão do autismo, como é a pesquisa do Dr. Alisson Mottri, né? Que ele pesquisa, ele tem um filho. Eu acho que o que move o Dr. Alisson não é nem o cientista, é o pai. Né? Tem o filho Ivan, um dos maiores pesquisadores do mundo, e como ele sempre deixa claro, ele busca a reversão. Ele não quer o tratamento. Deve estar vindo a Caxias agora em setembro. O Dr. Alisson Mottri, né, ele trabalha na Califórnia, chefe do departamento, onde ele já em pesquisa as modificações neuronais que ocorrem no neurônio, ele já conseguiu fazer a reversão. A questão é fazer isso agora, expandir para um cérebro com bilhões de neurônios. Né? E até porque não se sabe exatamente ainda todas as chaves genéticas que geram esta, digamos, falha na comunicação entre os neurônios. Porque são cérebros. Crianças vão fazer, se você vai fazer uma ressonância, o cérebro está lá.
está perfeito. Exatamente. É a questão funcional. Não é que tu vai fazer uma ressonância e vai aparecer não vai. X, não. A questão do glifosato também, tem estudos americanos, cientistas que estão estudando a questão do glifosato, e aí entra nessa alteração genética, né? Porque assim, o glifosato está presente em 90% dos produtos que estão disponíveis no supermercado que contém amido de milho ou de soja, então já está presente o glifosato, os transgênicos. Há estudos que indicam que talvez em 2025 teremos a cada 2 crianças que nascer uma com alguma característica de autismo. Mas Paulo e Luciano, pesquisas. Vou ter que interromper, eu vi o papo tá tão... Olha aqui, passou já rápido, vou ter que fazer um pequeno intervalo, tá? Para o pessoal, o nosso telespectador, ir tomar uma água. Então o papo está muito gostoso, nós já voltamos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Santa Maria Argumentos. Hoje, quem chegou agora na sala ou não estava no primeiro bloco, 2 personalidades aqui, o Paulo César Freitas, advogado, economista e também, que o nosso assunto hoje sobre autismo, pai de um menino autista, um menino inteligente, toca muito bem, né? Eu vi ele tocar, muito querido. Teclado. E o Luciano Radjon, que dispensa apresentações, um excelente neuropediatra, especializado na síndrome no autismo. Nos deu uma aula aqui, que eu vi o pessoal aqui deve estar também, ficamos de boca aberta. O homem sabe entende. Né? Ele nos deu uma aula muito... Então preste atenção, você que não pôde estar no primeiro bloco, pode aprender muita coisa. O Luciano aqui e o Paulo estão nos dando uma lição sobre como tratar o nosso autista. O diagnóstico é muito importante, que é a angústia das famílias, né? E principalmente identificar e como se comportar diante de um autista. Isso tem que ser no dia a dia. Mas hoje nos traz esse assunto, porque agora, no próximo dia 2, estaremos comemorando o Dia Mundial, que é dia 2 de abril, do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, continuando, que estava muito bom, nós encerramos o primeiro bloco, o Luciano falando sobre as pesquisas e tal, para um diagnóstico definitivo que não existe fechado ainda, né? Das causas. Isso. Hoje já se conhece algumas mutações genéticas que estão relacionadas ao transtorno do espectro autista. Alguns novos exames genéticos, deixando bem claro, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é clínico, ele não é pautado, baseado por nenhum exame, nenhuma ressonância, nenhuma tomografia, tá? Mas isso é bom deixar bem claro. É muito claro, então, porque é um diagnóstico clínico, observacional, multiprofissional, né? Tem outros profissionais, educador especial, fisioterapeuta, fonoterapeuta ocupacional, psicólogo, musicoterapeuta, hoje cada vez mais trazendo o professor até de educação física, atividade física para as crianças, é importantíssimo, né? Então, é o professor de sala de aula, que é uma pessoa extremamente importante nesse momento, quando esta criança já frequenta a escola, né? Então, e o médico, o pediatra, enfim... Então, todos esses elementos são ajuda a dar um diagnóstico. Exatamente. Então, assim, o diagnóstico é clínico, mas alguns exames hoje já podem ser solicitados, porque a maior parte dos casos é de origem genética, para se tentar identificar a mutação. Mesmo um exame normal não exclui o diagnóstico, mas às vezes aponta e que alteração genética que aconteceu, né? Então, é muito importante, e pegando essa questão do diagnóstico. Toda vez que alguém vai ler sobre autismo, uma coisa muito recorrente na leitura é chamado diagnóstico precoce. Eu gostaria de deixar uma coisa bastante assim, ó, diagnóstico precoce não é sinônimo de diagnóstico apressado. Exato. Acho que isso é extremamente importante.
Diagnóstico precoce significa quanto mais cedo você identificar as características clínicas presentes, persistentes, conforme critérios nacionais e internacionais, e você puder estabelecer aquele diagnóstico com segurança, o faça. Mas para intervir numa criança que está com atraso de desenvolvimento, você não precisa do diagnóstico. Porque se a criança não está ainda falando, se ela tem transtorno espectro autista, se ela tem transtorno específico da linguagem, se ela tem alguma apraxia de fala, ela vai se beneficiar demais com a fono. Exato. Independente. Então, a intervenção, estimular a criança, independe de um diagnóstico. Só vai trazer benefícios. Então, assim, precocemente, observou, o bebê já, em muitos casos, já mostra sinais. A criança com 1 ano, com 2 anos, às vezes é somente na escola que é mais percebido. Hoje as famílias têm poucos filhos, né? Diferente de antigamente, que eram 8, 9 por casa, hoje às vezes é um único filho, poucas crianças, parentes assim. É mais fácil identificar. Então, conversar, se você está identificando, não significa que há um transtorno, mas às vezes um atraso está se mostrando. Conversar com o pediatra deverá fazer a primeira avaliação e muitas vezes vai encaminhar para o neurologista, para o psiquiatra, o psiquiatra infantil muitas vezes, para que ele complemente, que ele busque mais informações, que ele colete informações, que ele monitore. E enquanto ele monitora essa criança, ele já vai estimulando. Exatamente. Não se perde tempo. Não. Porque é estímulo, e estímulo eu acho que é o único tratamento do mundo que não tem efeito colateral. E a aceitação ao diagnóstico também é extremamente importante. Fundamental. Realizar o diagnóstico precoce e não aceitar esse diagnóstico, e eu vejo muitos casos aí. Sou procurado bastante na parte jurídica, mas também vendo a dificuldade. Às vezes a mãe aceita, o pai não aceita. Tem casos que o pai aceita mais que a mãe. Tem casos que o próprio neuropediatra da Vitória me disse no consultório que tem pais que somem. Somem, infelizmente é uma realidade. Na época do diagnóstico do Eduardo, tinha um estudo que apontava que 70% dos pais pediam divórcio quando do diagnóstico do filho com autismo. Tu vê, é muito triste isso, porque exatamente quando a criança vai precisar de mais proteção, mais amparo, mais orientação. Está comprovado que a participação da família, do pai e da mãe, como centro é fundamental. No tratamento, é fundamental, é extremamente fundamental. 50% do tratamento, eu costumo dizer que é família, 50% é o restante. Porque assim, se o ambiente domiciliar, a criança com autismo, ela é uma criança muito mais sensível que qualquer outra. Para ela, pequenas modificações tomam proporções muito grandes. Né? Então, se o lar dela está organizado, está coeso, se está tranquilo, isto reflete nela. Mas eu vejo... Agora, se há conflitos... O caso da minha menina, às vezes ela é super ativa, tu viu? O dela ela é muito carinhosa, chega lá, dá um beijo no tio Luciano. Vem te dar um beijo, dá um abraço, né? Tu vai lá em casa, te dá um beijo, um abraço, come de tudo. Mas esses dias eu notei, eu estava falando com um amigo, mania de gringo, falando alto. Tu acredita que daqui a pouco eu vi ela estava chorando? Eu acho que ela achou que eu estava brigando por telefone. E são coisas que nem eu percebi. Eu digo, minha filha, não sei, eu vi que ela ficou emocionada, ela achou, acho que eu estava brigando. Então é como tu diz, a gente tem que ter esses cuidados, né? Numa discussão por telefone, 2 gringos falando alto, não sei o quê. Ambientes organizados, rotinas boas, estabelecidas, saudáveis. Isto, sem dúvida, organiza, deixa a criança muito mais tranquila, calma, para até render muito mais na escola, nas terapias que eventualmente pode estar fazendo, né? E aí sim, este período de bom rendimento pessoal em casa, ano após ano, só vai melhorando. Essa criança vai cada vez se tornando, ela comparada com ela mesma, evoluindo. Não comparada com outra criança. Comparativos não se faz. Né? Logicamente, nós estamos falando de uma família ideal. Né? Ideal. O que nós... podemos observar é que a maioria das famílias não tem essa mínima de compreensão, não vamos dizer preparação, mas a compreensão de que isso é extremamente importante. E aí que nós podemos entrar na esfera pública daquilo que nós temos e o que nós não temos. Sim. Esse ano fui procurado e muito por professores, por profissionais de educação especial do município, pela estrutura que o município oferece. Então, muitas vezes as famílias colocam o filho lá na escola e a escola resolve. Isso ainda acontece mas muito. sem gente preparada não resolve, né?
Aí que entra a contrapartida de uma assistência social, né? Que possa trazer essa família, que possa trazer para um ambiente e conversar com ela, mostrar para ela dessa importância, fazer um trabalho com as famílias que estão bastante em vulnerabilidade social, e não são poucas famílias. Sim. Isso está faltando e a maioria dos diagnósticos não acontece muito em função disso. Muitos diagnósticos que chegam no seu consultório são de pessoas que conseguem ter uma condição financeira de estar lá. Mas muitas não, claro. A maioria nem os remédios às vezes não conseguem, nem não tem a medicação. Exatamente. A risperidona que deveria ter aí muitas vezes falta, as pessoas reclamam, nos procuram para chegar a uma solução. E esse trabalho que a gente faz com uma promotoria, com a defensoria do Dr. Luciano e na promotoria da doutora Rosângela, é muito de encaminhamento nesse sentido. Daquilo que o município não oferta. Porque é complicado, como tu falou, se é uma família que tem condições, tem que fazer um périplo complicado, que tu tem carro, tem tudo. Às vezes uma pessoa com poucas condições, não tem nem o carro, nem às vezes dinheiro para pegar um ônibus para ir um diagnóstico, vai lá na universidade, o outro vai lá, não sei. E quando agora, às vezes, só essa questão logística. Sim. Tenho fono, tenho educadora, tudo isso utilizando muitas vezes do serviço público o ônibus, Sim. que às vezes aquele ambiente com tanto barulho para a criança é difícil, ela já chega extremamente agitada, estressada na terapia, Exatamente. Não rende. Ter acesso à terapia na periodicidade que ela deveria ter acesso, então, eu preciso fazer fono 2, 3 vezes por semana. Se a fonoaudióloga lá fizer isso, ela não vai conseguir atender todos que precisam dela. É quase que dá um pouquinho para cada um. Isso. Mas não é o suficiente que cada um precisa, para não deixar ninguém desassistido. E muitas vezes não consegue, há uma demora em se conseguir os atendimentos. Exato, é isso. Então, o diagnóstico já começa a demorar em se conseguir chegar a ele, aos profissionais que podem auxiliar e estabelecer o diagnóstico. E depois disso, a nova agora é conseguir que aquele tratamento que me foi indicado, que foi planejado para meu filho, para esse indivíduo, seja agora aplicado. Contando que muitas vezes vai ter que contratar esses profissionais, fono, educador, TO, enfim, todos que são importantes, nem todos no mesmo momento, mas, mais as medicações, a risperidona que deveria estar sendo sempre disponível na rede pública, ela entrou na listagem, mas daí tem o comprimido, não tem o xarope. E tem criança que não vai aceitar. Não aceita o comprimido. Então já continua. Então realmente o diagnóstico já é uma grande batalha, a aceitação já é outra e depois conseguir fazer o tratamento é outra. E a família tem que estar envolvida também na medicação. A medicação é de horários certos, né, doutor? Preciso. O Eduardo é 7 da manhã e 7 da noite. A minha filha também. 7h30, não é 7h15, é 7 e o autista gosta da rotina. Ele se sente confortável. Mas a medicação, ele perde o efeito. Claro. Uma medicação que, por exemplo, é prescrita de 8 em 8 horas, esse 8 em 8 horas tem um motivo, porque a cada 8 horas ela vai cair de concentração no sangue. Exatamente. Valor, que se ela não receber, ela vai perder totalmente seu nível e sua função. Tem medicações que são para ser usadas de 24 em 24 horas, outras de 12 em 12, outras de 8 em 8. Isso. Agora, se você prescreve de 8 em 8, as primeiras doses vão tomar às 7 da manhã, a segunda dose vai tomar meio-dia e a outra só à meia-noite. Entre 2 doses deu 5, 4 horas e meia, entre as outras deu 12. Não vai funcionar. Não funciona. E aí aquela assim, não está funcionando a medicação. Porque ela não está sendo bem usada. E o teu filho também, a Vitória, tem os horários certinhos para ela tomar o remédio, tomar o lanchinho dela, o café da manhã, que vai com a medicação. Aí administra tranquilo. Mas, Luciano, tu falou uma coisa interessante, que as famílias com pouca renda têm essa dificuldade da logística e tal. Mas também os que têm condições, eu tenho visto isso, caem muito em golpe, que querem jogar tudo que é tratamento. E eu observei isso na minha filha. Tu não precisa colocar em tudo que é tareco. Tareco, estou dizendo que daí não precisa ter toda aquela parafernália, e eu vi isso e fiz essa experiência. A Vitória evoluiu muito no desenho, na pintura, tudo, senão, que é muito bonito. Vamos lá, vamos botar agora na professora de música, vamos botar na professora de alpinismo, vamos botar na professora de pentear o cabelo, mas todo mundo é 50 horas, não sei o quê. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Então tem o bom profissional, o neuropediatra, o psiquiatra, eu levo ela também no pediatra, muito bom, mas também tu tem que ter esses cuidados.
Mas o que acontece, não é? Mas o que acontece, Birinazzo, é que tu não percebe isso, Paulo? A família não está preparada. Então, quando há o diagnóstico e ela há a condição de ela agregar profissionais, fica no desespero, né? Fazer então tudo. ela fica naquela ansiedade de resolver o problema. Quero ofertar tudo. Quero ofertar tudo. Eu quando tive mas não adianta, né, do Eduardo, e isso já se passaram mais de 9 anos, primeira pergunta que eu fiz, como é que eu faço a cura? Como é que eu curo? Eu não conheci o autismo. Então, quando me disseram, é para a vida toda. Bom, aí que cai uma ficha diferente que vai para aceitação. No caso do Eduardo, ele foi diagnosticado entre os 50 e os 100. E hoje ele está entre os 0 e os 50. O que acontece? Nós optamos por pautar a fono para que ele pudesse vir a falar. E depois que ele falasse, então, ele pudesse os outros profissionais ter um resultado maior com ele. Sim, mas foi gradativo, né? Foi gradativo. Exatamente. Então, assim, o Eduardo lia e escrevia aos 3 anos e meio, foi falar corretamente aos 5 anos, e ele foi vencendo etapas. Claro que a musicoterapeuta é extremamente importante, eu acho que é muito importante. A ecoterapia também é muito, trabalha com animais, desenvolve muito em qualquer fase. Né? E aí tem que passar por uma avaliação de adaptação. Porque eu acho que até a criança fica um pouco... E aí às vezes vem aquilo assim, esse exemplo que você passou, né, Paulo? Como tu disseste, nós planejamos que seria assim. Exatamente. Eu acho que aí vem a palavra planejamento. O que deu certo, o que deu muito certo para o Eduardo, esta mesma, vamos supor, sequência, pode não dar certo para o João. Mas eu acho que o maior desafio do autista é esse. Né? Então, personalizar o tratamento. Então, olha, aquela criança pode às vezes precisar, antes mesmo de ir para o fono, ser trabalhada por um terapeuta ocupacional, às vezes, porque ela não aceita a sessão, ela tem questões sensoriais, ela está muito desorganizada nas suas rotinas, então às vezes não está apta ainda a ingressar numa escolinha, precisa de uma estimulação individualizada com um educador especial, um psicopedagogo, para depois estar apta ao grupo. Exatamente. Então, cada criança, ela é única, ela pode compartilhar sintomas que fazem parte de uma mesma esfera, então, comunicação social, interação social, hábitos, padrões mais restritos do comportamento, porém, se nós tivermos 100 crianças com autismo, as 100 serão diferentes. Exatamente. E cada uma demanda um olhar diferente. A medicação, deixando claro, não existe medicação específica para autismo. Não. Então, de acordo com cada caso, se algum comportamento, algum sintoma está extremamente exacerbado e está prejudicando a que aquela criança possa evoluir até nas terapias, uma medicação pode até auxiliar, mas a esperança jamais está dentro da caixinha do remédio. Exatamente, claro. Então, mas olha, a risperidona que funciona para deixar mais... o João, pode não funcionar para o Eduardo. Exatamente. E quem sabe o Eduardo nem a precise. Né? Então, é tudo muito personalizado. Né? Cada momento... Acho que esse é o foco principal, né? O excesso estressa a criança. Eu percebi isso. E ela também tem que ter um pouquinho de tempo para ser criança. Eu passei por esse sufoco. Esquecem, às vezes, que ela é uma criança. Às vezes ela não quer brincar. A minha mulher, ela ficava desesperada, queria fazer... Eu digo, calma. Ela precisa disso, ela precisa ser criança também. Aí eu cheguei a um momento, não vou dizer o nome, ela foi numa profissional, aí eu ficava observando, que a gente está sempre de olho, só para fazer uns desenhos. Então eu digo, não, para um pouquinho, não, eu vou fazer isso com a minha filha. Quando eu assumi isso, que ela evoluiu, não que eu não sou profissional disso, mas eu acho que eu coloquei mais o coração, entendeu? E agora eu estou fazendo um trabalho que ela sabe, ela lê, mas não escreve, só o nome dela. Então, tu vê, ela melhorou bastante, mas tem umas coisas que ela fica patinando, é o que tu diz, então tem que ser, ela evoluiu muito, antes ela fazia só agora ela pega, ela mesma tem todo o material, ela recorta, ela mistura colagem com desenho e te explica. Melhorou a coordenação. E ela inventa uma história, aqui tem um balão, papai, aqui tem umas frutas. Inventar a história. Isso é magnífico. Mas isso que eu vi a evolução então, dela. Agora ela chegou num estágio que o próximo estágio, às vezes, demanda um pouco mais de tempo. Sabe que o autista é muito complicado ele imaginar algo, né? E ela imagina toda uma historinha. E assim, ó, eu vou dizer assim, ó, imaginar sim,
mas compartilhar o que ele imaginou é o principal. E no momento que, não, eu vou te explicar, aqui tem isso é fantástico quando acontece. Porque no momento que há a intenção de te explicar, é porque eu estou te percebendo, eu tenho vontade, ninguém está me obrigando a te explicar, ninguém quer que eu te explique. É espontâneo. Isso é fantástico, isso abre portas enormes para o relacionamento com outras crianças, com outros adultos e deixa a perspectiva assim de possibilidade de boas melhoras ali na frente. Exatamente. Tem uma cena no filme aquele do Jurassic Park. Sim. Que o carro sai dando umas cambalhotas. Sei. E o Eduardo não assistiu o filme, mas ele viu um vídeo no YouTube. E ele não gosta de artes na escola, mas um pedido de uma professora que ele tinha que reproduzir uma cena da televisão, que ele viu, que ele vivenciou e tal. Ele reproduziu com perfeição essa cena. Tu vê? E essa desenho. capacidade de memória, de observação. Então, o transtorno do espectro. Por que é transtorno, na verdade, né? Porque, na verdade, esses comportamentos sociais, essa dificuldade de comunicação social, e falando em comunicação não é só verbal, né? Esses padrões mais restritos do comportamento nos interesses causam prejuízos funcionais. Por isso que porque isso que é um transtorno, porque se não atrapalhasse em nada a vida de ninguém, não seria uma doença, seria só uma característica. Né? Mas, além disso, dessa parte, vamos botar então negativa, que são os sintomas, existem habilidades que às vezes não são olhadas. Memória, e tem que ser estimuladas, né? Memória, a capacidade de observação, de às vezes você pensar que aquela criança não está ouvindo o que está sendo falado porque ela não responde quando é chamada. E depois ela vem e reproduz exatamente o que foi falado. Ela estava, só que a atenção dela é seletiva. Exato. É quando ela vai querer, quando ela sentir a necessidade de mostrar que ela estava. Então, eu acho que no transtorno do espectro autista, uma grande coisa assim, primeiro tem que se conhecer muito bem para se respeitar essa criança. Não querer fazer com que ela seja outra criança. Ela é assim, ela ajudar a melhorar as funções, para que ela cada vez colha mais benefício, independente se é dentro do que a sociedade prega, que tenha que ser assim. Não, tem que libertar disso, claro. E respeitá-la, porque se respeitá-la, primeiro que eu já não estou atrapalhando, né? Exatamente. Já não estou atrapalhando. Da mesma maneira, quando eventualmente, se alguém um dia estiver numa via pública e uma criança estiver, quem sabe com autismo, esteja num momento de desorganização, chorando, se jogando, a primeira coisa, antes é perguntar para essa mãe, para esse pai, como é que eu posso te ajudar? Exatamente. Como é que eu posso te ajudar? Não já lançar o olhar de birra, falta de limite. De reprovação, exatamente. Reprovação. Como eu posso te ajudar? Com isso, se a mãe disser, não, pode deixar que eu me viro, eu sei, ok, eu já não vou atrapalhar então. Né? Porque mas como é que vai se chegar a esse ponto? Com cultura, com informação, cada vez mais se falando sobre autismo, cada vez mais se demonstrando, qualificando as equipes, qualificando o professor. Exatamente. Às vezes na sala de aula, ele está lá com 15, 20, em algumas escolas 30, 35 alunos, recebe uma criança com transtorno do espectro autista, ele tem também, além dessa criança, os outros 35 para tocar um currículo, um planejamento. Exato. Ele não recebeu uma orientação, um treinamento, foi dito, muitas vezes ele é um autodidata, ele vai buscar, em busca de conhecimento para tentar ajudar, mas ele não pode dar aquela atenção específica porque ele tem todos os outros. Então, qualificar, ofertar oficinas, treinamento, não tem como dar errado essa estratégia. Podemos traduzir isso numa palavra só, que é inclusão. A real inclusão. É a real, né? E o que a gente não observa. Então, mas volto de novo à importância da família no processo de inclusão. Sempre é importante. Na escola, a família é primordial estar presente, ela tem que estar presente. A escola tem que estar aberta a receber a família e a família tem que se disponibilizar a estar lá na escola sempre que necessário. E é fundamental. A evolução do Eduardo na escola, e eu disse como exemplo, ele se deu de uma maneira muito diferente pela nossa participação também. Eu acho que por esse canal de comunicação aberto, né? Com a escola também. No início do ano, todo início do ano, nós escrevemos uma carta junto com ele, direcionando para o professor e contando toda a história dele, que o professor conheça ele, a trajetória dele e qual é
quais as dificuldades que ele tem, como é o comportamento do professor em diversas situações com ele. E ano passado ainda tivemos algumas situações por falta de compreensão na condução de algum outro professor. Então, quando ele se deu conta, ele estava te conduzindo de uma forma errada e aí culminou numa crise, até uma crise mais agressiva. Por puro desconhecimento, né? Não, Belinaz, até acho que não. Eu não costumo culpar o professor não foi preparado então, para... desconhecimento então, não. Mas assim, quando ele recebe um autista... E esse autista não apresenta o comportamento em sociedade, ou seja, no grande grupo, ele vai apresentar em casa, não apresenta lá, porque ele está num grupo, ele tem um comportamento regrado. Muitas vezes ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem acontecer nada. E aí acaba relaxando, é natural que acaba relaxando, o professor acaba relaxando. E o mínimo, daqui a pouco ele tem uma crise mais agressiva. Então o professor também é tomado por surpresa. O que nós precisamos, o doutor Luciano, colocar sempre, que nós precisamos estar sempre atentos ao que está acontecendo. Muito bom. E esse canal, eu acho que de comunicação, as escolas elas estão procurando, com todas as dificuldades que elas têm no Brasil, né, porque infelizmente a educação não é uma prioridade no nosso país, né? Elas tentam se reinventar, elas não recebem, na verdade, por exemplo, assim, um projeto de educação continuada em cima de pacientes com autismo, de pacientes com déficit de atenção e hiperatividade, com dislexia, né, que o professor esteja, muitas vezes o professor se vê perdido, desamparado, e ele precisa receber esse treinamento, porque ele seguro, ele recebendo um treinamento, não tenha dúvida que ele vai conseguir desenvolver o que ele tem planos de fazer com muito mais perfeição, e os alunos, de forma geral, vão se beneficiar. Exatamente. Então, eu acho que trabalhar em cima e realmente botar a educação como uma prioridade, a cultura como uma prioridade, não há área no Brasil que não melhore. Tudo é prioridade. A minha prioridade agora é tempo. Vou ter que acabar o programa, lamento. Né? O papo está tão gostoso. Hoje não falamos muito de direito porque eu fiquei assistindo a fala. Não, mas foi excelente. Eu acho que o importante é isso, Luciano e Paulo, é nós ter esta oportunidade, agradecer à TV Santa Maria, de passar quantas informações o Luciano nos passou, tu passou, para que aquele pai, a mãe, ou um avô, ou tio de uma criança autista, tenho certeza que aprendeu. Eu que tenho um filho autista também, aprendi muito contigo. O Dr. Luciano estava tão boa que passou rápido, ótimo. E poderia ter bem mais tempo. Mas é isso que eu acho que nós temos que conscientizar. Nós, homens de comunicação, profissionais de comunicação, tudo essa área, tu também, é ter essa oportunidade e ter essa obrigação, como tu diz, de vencer preconceito, tem que divulgar, tem que orientar. Eu confesso, e isso é como quando o Paulo fala, e eu não falo só da teoria, porque nós vivenciamos isso no dia a dia. Prática, a minha filha tem 11 anos, o teu filho também. Então nós temos ela foi diagnosticada com 2 anos e pouco. Então, o que acontece? Eu no início também eu tinha vergonha de falar, é normal. Eu também aprendi, como esse dia me entrevistaram numa determinada publicação, eu tive que aprender a ser pai de autista. Eu tive que aprender. Pessoal, como é que é? Fiz livro para minha filha, mas é um aprendizado. E eu tenho certeza que eu estou aprendendo. Tem dias que a gente perde a paciência. Porque tem horas que eles te esgotam, né? Eles te solicitam. A minha filha não me enxerga o dia inteiro. O pai. Eu adoro, então eu dou muito carinho, muita coisa, como tu faz. E eu acho que é isso que a gente está transmitindo. Então eu agradeço muito a visita de vocês. Luciano, te parabenizo pela tua condução, o que tu prestou de informação, tá? E eu te coloco o nosso programa à disposição. O Paulo já é um velho frequentador do programa, se eu não me cuido, ele está sempre, quando eu vejo ele está na sala, né? Sempre nas minhas entrevistas. Né? Mas Belinaz, é que temos a medicina vem avançando, né? E nós temos a obrigação de passar isso para o público. O doutor Luciano vinha colocando... E na área do direito também vem avançando muitas coisas. O modelo de educação inclusiva é um tema importante a ser tratado, a forma de diálogo e a condução hoje que nós temos. Logicamente que o poder público deixa a desejar muito, e são novas situações que vêm acontecendo. Uma delas que nós, outra oportunidade, podemos usar, que é do homeschooling, que é estudar em casa, uma situação que esse ano... Nós vamos deixar para um próximo programa, uma vez nós podemos pegar, como abril é o mês do autismo, né, inicia dia 2, nós podemos fazer um programa no final do mês de abril, até para fazer uma avaliação dos eventos que tiveram, porque não é só evento ir na praça com camisetinha azul, não, acho que nós temos que fazer coisa
que verdadeiramente vão fazer diferença para as famílias que têm um autista. É isso que nós temos que fazer. Não podemos ter muito barulho e pouca prática. Exatamente. Então, muito obrigado pela tua presença. Tá? Eu que agradeço sempre. Muito obrigado, Luciano. Está à disposição de vocês o canal 19 aqui, TV Santa Maria. E para você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem, se Deus quiser.